Aleluia. Irmãos, nós falamos aqui sobre essa introdução que Paulo faz dessa carta, que é a mais longa de todas as cartas que ele escreveu, e falamos deste amor de Deus, de que a gente é amado por Deus, que a gente não precisa duvidar disso. E ele continua nessa carta e ele vai falar sobre a gratidão que ele tem por este povo. E como nós falamos, é um povo que ele nem conhece. Ele não conhece o povo de Roma, ele não conhece a igreja de Roma, mas ele ouviu falar. Uma das coisas que ele diz é que ele é grato a Deus pela igreja de Roma. Gratidão a Deus porque existia uma igreja em Roma. Ele era grato a Deus porque tinha ali o Evangelho, tinha ali pessoas que adoravam a Deus e que buscavam a presença de Deus. Ele vai expressar essa gratidão nessa carta e ele vai dizer assim: eu sou grato por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé, como quem diz assim, já chegou em Roma, então eu sou grato a Deus porque o Evangelho já chegou aí até vocês. E ele vai falar que ele é testemunha, ele é pregador do Evangelho de Jesus, e ele diz assim: em minhas orações, peço agora, finalmente pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Quando a gente lê isso, a gente pensa na gente às vezes, né? Porque assim, você já falou assim: um dia eu vou lá visitar você. Já prometeu com uma pessoa, mas prometeu assim, aquela promessa vazia. Sabe aquela promessa que você fala assim: não, um dia eu vou lá, mas nem passa pela tua cabeça de fato ir lá. Você só está falando da boca para fora. Às vezes alguém de muito longe fala assim, passa por aí, você encontra alguém que você não vê há muito tempo, a pessoa fala: não, vai lá visitar nós. O cara está lá no Pará, nunca passou pela tua cabeça ir lá no Pará visitar ele. Aí ele fala: vai lá visitar. Não, eu vou sim, um dia eu vou. Vai nada, né? Mas Paulo não está falando dessa maneira. Paulo tem um anseio em seu coração de ir para Roma. Ele não só tem essa vontade, e ele diz assim: eu anseio estar com vocês para compartilhar com vocês algum dom espiritual. Eu tenho vontade de estar lá com vocês para colher algum fruto no meio de vós. Eu tenho vontade de estar lá para conhecer a igreja e fazer com que essa igreja aumente e cresça na presença de Deus. E outra coisa que ele fala é que ele não esquece de orar pela igreja de Roma. Ele diz assim: eu oro por vocês em todas as minhas orações. Paulo é um exemplo que a gente precisaria seguir, deveria seguir, porque ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não esquecia, irmãos, em nenhuma de suas orações de orar pela igreja de Roma. E ele nem conhecia, nunca foi lá, nunca passou por lá, nunca conhecia provavelmente algumas pessoas de lá, sim, mas conhecer a igreja ele não conhecia. Mas ele diz: eu lembro de vocês em todas as minhas orações. E ele fala também, não só que ele queria estar lá, mas ele fala assim: eu quero que saibam, irmãos, que muitas vezes eu planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. E é muito interessante a gente pensar no fato de que ele queria, de que ele planejou e de que ele não conseguiu. É importante a gente parar para pensar nisso aqui. Por quê? Porque às vezes a gente quer, a gente planeja, mas não consegue. Mas a gente pensa nisso nas coisas nossas, da nossa vida, do nosso viver diário. Você pensa em viajar, você planeja em viajar e você não consegue viajar. Aí você fica frustrado. Mas o que eu acho interessante no fato de Paulo, porque assim, nós seres humanos, nós meros mortais, a gente pensa em nós, no geral assim, o ser humano é muito egoísta. Eu tenho vontade de trocar de carro, então eu penso, eu quero, eu almejo, eu planejo,
mas não consigo. Quando não consigo, isso me afeta até meu ânimo de acordar de manhã para ir trabalhar, porque daí o cara pensa assim, eu acordo cedo todo dia, trabalho a semana toda e não consigo trocar um miserável de um carro. Mas quando a gente olha para o que Paulo está falando assim, ó, eu desejo ir visitá-los, eu não só desejo, mas planejei ir visitá-los, e eu fui impedido de ir visitá-los. E o que ele queria fazer lá? Compartilhar dom. Ele queria ir lá pregar o evangelho, ele queria lá colher no meio desse povo de Roma alguns frutos, conquistar almas para o reino de Deus, e ele foi impedido. Tudo que ele está querendo fazer lá, não é em prol dele mesmo, mas é em prol do reino de Deus. Como é profundo essa vontade e esse querer de Paulo, e esse entendimento dele, que a vida dele não é mais nada a não ser anunciar o evangelho, mas ele entende que ele está sendo impedido. Mas por que ele está sendo impedido? Provavelmente porque a porta se abriu para ele ir para outro lugar. A Bíblia vai falar lá em Atos dos Apóstolos que ele queria ir, agora eu não vou lembrar para onde que ele queria ir, eu sei que ele tentou entrar 2 vezes nesse lugar, e a Bíblia vai dizer assim, que ele foi impedido, e ele tentou de novo, foi impedido, e à noite ele teve um sonho, e nesse sonho tinha um homem, e esse homem estava do outro lado, e ele falava assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ao invés dele ir para onde ele queria, ele foi para Macedônia, ele foi lá para ajudar, e ele foi lá, e Deus usou ele, e ele plantou uma igreja naquele lugar, porque ele foi obediente à visão celestial, ele foi obediente àquilo que Deus queria. E aqui provavelmente é porque uma porta se abria, e ali para onde ele queria ir, que era para Roma, a porta se fechava. Mas Bitínia, né? Ele queria ir para Bitínia e foi impedido, era na Ásia, se eu não me engano. Era para ele ir para a Ásia, ele queria ir lá, porque, imagina, eu vou pregar o evangelho na Ásia, e eu quero ir, mas o Espírito Santo o impediu, até que ele entendeu que não era para ele ir. E eu acredito, irmãos, que essa palavra de que Paulo não conseguiu ir a Roma no tempo que ele precisaria, ou ele queria ir, foi para que essa carta chegasse até a igreja do Senhor. Você já parou para pensar que se ele tivesse conseguido ir, ele não teria escrito essa carta? Ou se tivesse conseguido ir, provavelmente ele escreveria uma carta posterior do tempo que ele foi lá, mas a carta seria diferente, porque nas cartas que ele escreveu de lugares que ele foi, ele estava escrevendo cartas para corrigir algum problema de doutrina. Ele estava escrevendo algumas cartas para Coríntios, para Gálatas, para Colossenses, para tentar corrigir alguma falha da igreja. E nós não teríamos esse tratado teológico, que é o livro de Romanos, para nos ensinar tanta coisa. E é interessante que Roma era o capital do império, da época de Paulo. Lá era o centro comercial, lá era o centro administrativo, lá era o lugar que administrava o mundo todo. E a vontade dele é interessante, por quê? Porque se plantar a igreja do Senhor, fazer a igreja do Senhor crescer no centro, no império, seria muito importante naquele tempo. Mas é interessante que Paulo foi impedido e ele escreveu a carta, e o império passou, mas a carta continua. Até hoje nós temos a carta que Paulo escreveu aos romanos nas nossas mãos, diante dos nossos olhos, para nos abençoar. Paulo vai ir para Roma, irmãos, no final da sua caminhada, e Deus promete isso para ele. Quando ele vai preso pela primeira vez e na segunda vez, Deus fala para ele, importa que você também pregue o evangelho em Roma. E ele tinha essa convicção de que ele iria para Roma, mas não na circunstância que ele imaginou. Foi preso. Foi lá que ele pregou, e no lugar que ele foi preso, o evangelho atingiu mais pessoas do que se ele tivesse pregado só na igreja, porque ele pregou para toda a guarda. Você pensa o crescimento da igreja no tempo em que Paulo ficou preso lá.
Todo dia tinha um revezamento de guardinha ali, e ele pregava para aquele guarda. Amanhã de manhã vem outro guarda, ele pregava para aquele guarda. E depois da manhã vinha outro guarda, e ele pregava para aquele guarda. E aquele guarda tinha família, aquele guarda tinha amigo, aquele guarda tinha pessoas à sua volta. E o evangelho foi sendo expandido no tempo em que ele precisava estar lá. Por quê, irmãos? Porque o pensamento de Deus é mais alto do que os nossos pensamentos. O pensamento de Deus vai além. Por quê? Porque Ele já sabe o que aconteceu no passado, o que acontece agora e o que vai acontecer no futuro. O nosso Deus conhece o nosso amanhã. O nosso Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Então nós precisamos tentar, buscar, ter a visão que Paulo teve, de entender: eu vou, eu não vou, eu estou sendo impedido, ou é só um obstáculo? Você pensa bem a vida de um ser humano. É interessante que quando a gente pensa naquela menina endemoniada que Paulo expulsa o demônio em Filipos, que ela está caminhando atrás deles e gritando: esses são homens de Deus, que anunciam o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que ela tinha um espírito de adivinhação. Uma pessoa que adivinha, irmãos, ela sabe o que vai acontecer daqui a pouco, não é verdade? E você sabe por que as pessoas da igreja, no geral, gostam muito de revelação? Porque revelação fala do quê? Do futuro. E é difícil viver a vida sem saber o que vai acontecer no futuro. É mais interessante se a gente soubesse antes do que ia acontecer algumas coisas, mas no geral seria mais interessante, até porque você prepara o psicológico, você prepara o seu entendimento, o seu coração, você prepara a sua vida para o que vai acontecer. Aquelas pessoas daquela cidade sentiram muita falta da menina, porque a menina adivinhava, era paga, mas adivinhava. E Paulo expulsa e repreende esse espírito dessa menina. Mas é interessante que viver como Paulo, viver como os apóstolos, viver como cristão no nosso tempo também, não é uma coisa muito fácil. A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa nós precisamos entender: que o controle está na mão do nosso Deus. Se Ele tem uma promessa de você ir pregar para tal lugar, você vai pregar, nem que seja preso como Paulo. Você pensa que a igreja em Roma cresceu muito mais quando Paulo foi preso. E eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando esses dias que isso aí tinha que virar moda, que a igreja cresce quando os pastores vai preso. Falei: sangue de Jesus tem poder, né? Quando o pastor vai preso, a igreja cresce. Por quê, irmãos? Você sabe o que criou no coração da igreja de Roma quando Paulo estava preso? Criou assim uma força, porque eles pensavam assim: Paulo está ganhando mais alma preso do que nós aqui livres. Nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Aí, irmãos, Paulo vai falar assim, ó: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Sou devedor. Você já parou para pensar que nós somos devedores? E que o evangelho precisa ser pregado por nós? E é interessante esse entendimento, porque devedor tem dois sentidos. Eu posso comprar alguma coisa do irmão José Maria, fiado, e ficar devendo para ele. Eu sou devedor, não é verdade? Eu devo para ele. Ou posso pegar dinheiro do Alessandro e ficar com o dinheiro, tá? Eu estou devendo para ele, então eu tenho que pagar. Mas no sentido que Paulo está falando que ele é devedor, é no sentido de que, por exemplo, o pastor Marcos tem dinheiro e me deu esse dinheiro. Ele me entregou esse dinheiro, mas esse dinheiro ele me entregou para entregar para o irmão José Maria. Se eu não entregar o dinheiro que ele me entregou para entregar para o irmão José Maria, eu sou devedor do irmão José Maria. Nós somos devedores, por quê? Porque Deus nos entregou um tesouro. E esse tesouro não é para guardar para nós. Esse tesouro é para nós entregar para o próximo. É nesse sentido que Paulo está falando assim: eu sou devedor. Deus me deu um chamado, me fez um chamado. Eu tenho que pregar o evangelho aos gentios.
Eu tenho que pregar o evangelho às pessoas, com o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor da humanidade, eu devo a eles, porque Deus me entregou um tesouro e eu preciso entregar esse tesouro. Quanto mais pessoas eu conseguir entregar, melhor. O evangelho, irmãos, a salvação é para todo mundo, não é verdade? Eu ouvi o pastor Abe Huber falando uma vez, faz muito tempo, que a salvação é um cheque que Deus entregou para toda a humanidade. Um cheque, por exemplo, de $1 milhão. Deus entregou um cheque para todo mundo, no mundo inteiro. E está ali, na carteira, no bolso, dentro da Bíblia, em algum lugar está lá o cheque. Esse é o cheque da salvação. Mas se ninguém falar para o irmão José Maria, que o irmão José Maria tem esse cheque, ele nunca vai usar, ele nunca vai desfrutar desse cheque, e ele vai morrer, vai ser condenado, sem aproveitar do cheque, que é a salvação. Então a salvação, irmãos, é algo tão tremendo, o evangelho é algo tão tremendo, que ela veio para alcançar todo mundo, mas nem todo mundo crê. Mas a nossa função, o nosso dever é avisar o máximo de pessoas a gente puder, que eles têm um cheque, que é a salvação. E se eles deixar guardado, eles não vão usar, não vão desfrutar, e na outra vida também não vão desfrutar daquilo que Deus conquistou para cada um deles. Sou devedor, por isso estou disposto a pregar o evangelho. Irmãos, Paulo tinha disposição, tinha força. Aquilo que nós falamos, era um homem, como é que é a palavra? Esqueci de novo a palavra que descreve que Paulo era um homem, meu Deus do céu, esqueci a palavra, irmãos. Obstinado. Paulo era um homem obstinado, tanto quando ele não era salvo, como depois que ele foi salvo. Aquilo que eu falei no primeiro dia aqui, que a gente tem dons e talentos naturais, e que às vezes a gente se converte e larga esses dons e talentos naturais. Deus quer usar esses dons e talentos naturais, porque Ele salvou um homem completo, não é verdade? Às vezes o homem é forte, é valente, é corajoso, aí aceita Jesus, vira um mané, não é verdade? Não tem mais força, não tem mais coragem, não tem mais atitude, não tem reação. Mas Jesus nos salvou um ser completo. Claro que o temperamento precisa ser controlado, e por isso que uma da parte do fruto do Espírito é domínio próprio. Mas a gente precisa usar aquilo que a gente tem de original na nossa vida. E Paulo tinha isso, ele era obstinado como fariseu e se tornou um cristão obstinado também. Ele se tornou alguém que eu tenho que fazer, eu vou fazer, e eu consigo fazer, e eu posso fazer. Ele não parava, nada parava Paulo. E ele diz, eu vou pregar o evangelho também, eu estou disposto. Qual que é a nossa disposição? O quanto nós estamos dispostos a pregar o evangelho? Porque Paulo vai dizer assim, porque eu não me envergonho do evangelho. Por que ele não se envergonha do evangelho? Porque é poder de Deus. Agora vamos pensar algo. Paulo está falando do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho recente que Paulo está dizendo aqui é o evangelho que fala de um judeu que morreu numa cruz e que, segundo seus discípulos, ele ressuscitou. Para um romano, o judeu era ninguém. Jesus, um judeu, um rabino, um mestre, alguém que veio de Belém, que viveu, fez algumas coisas na terra, mas foi crucificado da forma mais terrível para um cidadão da época. Era uma condenação terrível. Então, quando Paulo fala não me envergonhe do evangelho, é porque há motivos para envergonhar do evangelho, no sentido de que o evangelho era escândalo. O próprio Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para os que perecem. O evangelho, irmãos, é algo que mexe com o ego humano.
Porque o ser humano é assim, ele quer fazer, ele tem que fazer e ele precisa fazer. Por exemplo, o ser humano tem aquilo de que para ele ser salvo, ele tem que fazer determinada coisa. O ser humano tem dificuldade de lidar com a graça, porque graça é complicado. E o que eu faço com a graça? Nada, você é salvo. Mas então, o que eu faço? Por isso que existe uma debandada, às vezes, de pessoas que estão indo para lugares que, por exemplo, islamismo. Tem gente que já foi cristão e que agora é muçulmano. Pare para pensar, irmãos. Não entendeu nada do Evangelho, ou não conseguiu viver o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é graça, o Evangelho é favor imerecido. Não, então eu tenho que me ajoelhar 3 vezes por dia, naquela hora. Não posso fazer nada no sábado, vou lá, não faço nada no sábado. Eu não posso comer isso aqui, porque isso aqui é contaminado. Eu não posso usar tal roupa, porque... Você pode notar, coisas que... E na época de Paulo já era assim. Por quê? Mais ainda por causa da lei. Paulo era alguém que era irrepreensível com relação à lei. Pense que ele falou: sou fariseu, quanto à lei eu sou irrepreensível. E ele vem e fala: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, irmãos, era escândalo. E é escândalo até hoje. Porque o Evangelho mexe, como eu disse, com o ego humano. O ser humano, ele quer ser, ele quer fazer, ele quer acontecer. Mas o Evangelho diz assim: Jesus fez tudo, Deus fez tudo, pagou o preço. E o Evangelho é o quê? Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque é poder de Deus. Mas é interessante que ele está falando que ele não se envergonha do Evangelho, mas no tempo que se chama hoje, tem muita coisa que não é Evangelho. Não é verdade? Irmãos, eu estava assistindo uma pregação essa semana numa igreja e parei para dar uma olhada para saber o que está sendo dito lá, né? E eu estava assistindo e um pastor estava pregando e ele falou assim que Deus, olha o absurdo do negócio, Deus matou Terá, pai de Abraão, para que Abraão chegasse no propósito, na terra de Canaã. Porque se Deus não mata, você vai vendo, se Deus não mata Terá, Abraão não ia alcançar a promessa. Tudo bem, até aí está normal, né? O problema é a aplicação dessa palavra, que é o seguinte: ninguém vai impedir. Se precisar matar, Deus mata, para que você cumpra o seu propósito, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Irmãos, pensa bem, uma pessoa que está ali e que alguém falou mal dela, está sentado no banquinho da igreja, alguém fala isso, o que vem na mente? Aquela irmã vai morrer, aquela irmã que se levantou contra mim, está perdida. Isso não é Evangelho, irmãos. Não é um Evangelho. Primeiro que isso não está escrito, e segundo, que Deus não faz isso. Para poder eu me dar bem, para poder as coisas acontecer na minha vida. Então, o que não me envergonha do Evangelho? O Evangelho genuíno e verdadeiro, do Cristo que morreu na cruz para me salvar. E tudo que eu faço a partir da cruz não é para ser salvo. Tudo que eu faço a partir da cruz é porque eu sou grato ao que Ele fez por mim na cruz. Se eu venho na igreja na quinta-feira à noite estudar a palavra, é porque a palavra é que me santifica. Faço isso em gratidão, porque Jesus já me salvou. O Evangelho, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. A palavra poder aqui, e é interessante que, você já parou para pensar que tem gente que você nunca imaginou que o Evangelho ia conseguir alcançar e alcançou? Você já viu pessoas que você pensava assim: meu Deus, essa pessoa nunca vai se converter. E tem gente que você pensa até hoje que nunca vai se converter. Mas o Evangelho é poder, e poder aqui é dínamos. É da onde sai a palavra dinamite. Explosão. Dinamite serve para quê? Para explodir barranco mole? Não, é para explodir rocha. Sabe aquela pessoa dura que você achava? Foi o Evangelho, o poder de Deus que quebrantou essa pessoa. As nossas vidas foi quebrantado pelo poder do Evangelho.
Eu não me envergonho do Evangelho porque ele é poder, e não é qualquer poder, não é o poder do Trump, do Biden, não é o poder do Putin, é o poder de Deus. Para quê? Poder para quê? Para dominar o mundo? Não, para salvação de todo aquele que crê. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus para um propósito. Para salvação. Pensa que o poder serve para salvação. Você imagina que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que você não se envergonha? Porque ele é o poder de Deus. Mas para que serve esse poder? Para a salvação de todo aquele que crê. É interessante que Jesus morre na cruz para salvar todo mundo. Mas existe uma condição aí para a salvação. Precisa crer. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Porque se não crer... E o que é crer? O Evangelho primeiro precisa atingir o nosso intelecto. Não tem como você crer no Evangelho sem você conhecer o Evangelho. Primeiro entra pela mente, pelo entendimento. Você precisa entender. Aí quando você entende, daí você entrega a sua vida para Jesus. Porque crer é se entregar. Crer é se render. Aí você entende, você crê, você se entrega e você depende. Porque crer é dependência. Quem crê, creu porque entendeu o Evangelho. E porque entendeu o Evangelho, se entrega ao Jesus do Evangelho. E porque se entregou ao Jesus do Evangelho, se rende e depende desse Jesus do Evangelho. Por isso que João vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O não perecer depende do quê? De crer. O Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê, que entende, que se entrega, que depende do Cristo do Evangelho. Ele é poder de Deus para salvação. Primeiro dos judeus, depois do grego. Coloque-se de pé, irmãos. Não me envergonhe do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho que é poder de Deus. O Evangelho que veio para trazer salvação. O Evangelho que atinge o nosso entendimento. Deus não nos rouba, irmãos, o intelecto quando você é salvo. Porque para você ser salvo, você precisa ser atingido na mente. Quanta coisa que muda no nosso entendimento se a gente crê no Evangelho da graça de Deus. Quanta coisa mudou na sua vida e na minha vida a partir do momento que você entendeu o Evangelho. E ainda que nós não entendemos todo, às vezes a gente tem dúvida, mas por isso nós estamos aqui numa quinta-feira à noite, todos cansados, para buscar entender. Porque é a palavra de Deus que nos limpa, irmãos. Pedro estava lá, sentado do lado dos discípulos. Jesus veio com a história de lavar os pés deles. E Jesus lavou o pé de um, lavou o pé de outro. Quando chegou em Pedro, Pedro falou assim: não, jamais o Senhor vai lavar meus pés. Aí Jesus fala para ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, efusivo, falou assim: então Senhor, não lava só os pés, lava o corpo todo. Ele diz: não, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. O que nos limpa e nos purifica é a palavra, irmãos. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos também no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Você
sabe por que a gente fraqueja muitas vezes? A gente ouve muito pouco da palavra, a gente lê bem pouco da palavra, a gente se dedica pouco à palavra de Deus, aí a nossa fé não desenvolve. A salvação é para aquele que crê. A nossa função, o nosso dever é pregar, porque nós temos um tesouro que é o Evangelho. E você precisa entregar esse Evangelho. Você precisa entregar esse tesouro para alguém, para o máximo de pessoas que você conseguir. Que nós possamos ter, irmãos, 10% da obstinação de Paulo com relação a pregar o Evangelho. Que nós possamos sentir queimado o nosso coração. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Evangelho, cheios da graça de Deus, cheios desse poder de Deus que quebranta a rocha mais dura desse planeta, que quebranta a pessoa mais difícil, porque o Evangelho é o poder de Deus, é a dinamite, é a bomba que faz a gente se tornar em migalhas. E Jesus vai nos chamar de pedras vivas, pedras que são moldadas, pedras que são endireitadas para poder encaixar e formar um templo glorioso para a glória do Senhor nosso Deus. Isso é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho que nos ajusta para que nós possamos encaixar como igreja, como povo do Senhor. É o Evangelho que gera isso em nós. E que nós venhamos falar como Paulo: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus.